Bom, passamos agora para o nosso exercício 7 e eu selecionei o item B e o item D para a gente fazer. Então, aqui no item 7, no exercício número 7, a gente quer determinar a interseção entre os intervalos A e B. Então, de novo, a gente vai desenhar os nossos intervalos. Então, aqui eu vou fazer os nossos 3 segmentos. Bom, o nosso intervalo A, ele é de 3 fechado até 9 aberto. Então, bolinha fechada no 3. Então, digamos que o 3 está mais ou menos por aqui. Bolinha fechada no 3 até o 9 aberto. Então, aqui, bolinha aberta no 9. Esse é o nosso intervalo A. E o intervalo B, ele é de 1 fechado a 5 aberto. Então, o 1 está um pouquinho antes aqui do 3, Então, digamos aqui, 1 fechado até o 5 aberto. Opa, vou botar mais para cá. Até o 5 aberto. E, bom, o que a gente quer fazer aqui é determinar a interseção entre A e B. Lembrando, a interseção, a gente quer o que tem em comum entre esses dois intervalos. Então, vamos lá. O que tem em comum, entre esses intervalos? Então, a gente percebe que vai ser aqui do 3 até o 5. Este pedaço aqui que eles têm em comum. Antes aqui do menos 1, não pertence à interseção. Entre 1 e 3, aqui, também não pertence à interseção. Entre 3 e 5, sim. Entre 5 e 9, não. E aqui, maior que 9, também não. Então, já sabemos que é este intervalo aí de 3 até 5. Só agora a gente tem que analisar, se é fechado ou aberto. Então, olha só, para ser fechado, estes números têm que pertencer tanto ao intervalo A quanto ao intervalo B. Tem que pertencer a ambos, Vamos dar uma olhadinha no 3. O 3 pertence ao intervalo A? Sim, porque aqui no intervalo A, a bolinha do 3 ela é fechada. Pertence ao intervalo B? Sim. O menos 3 é um dos números reais que está entre 1 e 5. Como ele está em ambos os intervalos, ele está na interseção. Bolinha fechada. Agora o 5. O 5 está no A? Sim, ele está aqui no intervalo A. Está no B? Não está no B, porque aqui no B a bolinha é aberta. Então, na interseção ele não está. Então, bolinha aberta no 5, porque ele precisa estar em ambos. E este é a nossa solução. Então, a interseção de A com B é o intervalo fechado no 3 até o 5 aberto. Ou então, x pertence aos reais, tal que 3 é menor ou igual a x, que é menor que 5. Ok, agora vamos para o item D. Então, temos o intervalo A de menos infinito até 3. Ok. Então, aqui o intervalo A, B e a interseção. Então, o intervalo A é de menos infinito até 3, fechado no 3. Então, digamos que o 3 está aqui, fechado. Menos infinito até 3. Então, todos os números que são menores do que 3, incluindo o 3. E o intervalo B é o intervalo aberto de menos 1 a mais infinito. Então, digamos que menos 1 está por aqui, aberto no menos 1.
até mais infinito. Então, todo mundo à direita do menos 1. E agora a gente quer saber a interseção. Então, a interseção entre esses dois intervalos, né, o que tem em comum, vai ser o seguinte. Então, deixa eu só colocar as nossas retas verticais aqui para nos auxiliarem. E aí, essa interseção vai ser justamente esse pedaço, ó, de menos 1 até 3, que é o que esses dois intervalos têm em comum, de menos 1 até 3. E agora a gente analisa se é aberto ou fechado. No menos 1 vai ser aberto. Por quê? Porque o menos 1 não pertence ao intervalo B. Aqui está aberto. E no 3 vai ser fechado, porque o 3 ele pertence a ambos os intervalos. Ele está no B e ele está no A, porque aqui no A é bolinha fechada. Então, a nossa interseção entre A e B é o intervalo de menos 1 aberto até 3 fechado. Então, menos 1 aberto até 3 fechado. Ou então, x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor que x, que é menor ou igual a 3. Então, está feito aí as letras B e D do exercício número 7. Agora, o 8, a gente vai falar sobre diferença, né? Diferença de intervalos. Então, deixa eu lembrar aqui qual que eu tinha selecionado da 8, A e D. Então, o item A e o item D. Então, o item A, a gente quer fazer A menos B. Então, temos 3 intervalos aí, né? A, B e C. Vou desenhar aqui o A e o B. Então, A e B, e a gente quer determinar A menos B. Então, o intervalo A é o intervalo fechado de 1 até 4. Então, de 1 fechado até 4 também fechado. O intervalo B é de 0 aberto até 3. Então, 0 aberto até 3 fechado. Então, o 3 está mais próximo aqui do 4, fechado. Ok, e agora a gente quer determinar a diferença, A menos B. Então, lembrando da definição, A menos B, a gente quer tudo que está no A, mas não está no B. Então, se a gente for verificar isso, né? Só para nos auxiliar aqui, a gente tem que olhar para tudo que está no A e não está no B. A gente percebe que o que está no A e não está no B é este pedaço aqui, ó, de 3 até 4. Então, aqui é este intervalo real de 3 até 4. Lembrando, entre 3 e 4 existem infinitos números reais, tá, pessoal? A gente está falando de intervalo. Vamos dar uma olhadinha se é aberto ou se é fechado. Então, bom, nessa diferença está o que está no A e não está no B. O 3 está no A, mas ele também está no B, então ele não está na diferença, aberto. O 4 está no A? Sim. Está no B? Não. Então, está na diferença, fechado. Então, de 3 até 4. Esse é o nosso gabarito aqui do A menos B. Então, aberto no 3 até 4, fechado. E x pertence aos reais, tal que 3 é menor que x, menor ou igual a 4. Ok? E agora o nosso item D.
a gente tem C menos B. Então, vamos lá. Agora, queremos aqui nosso intervalo C, o B e o C menos B. Então, vamos dar uma olhadinha para o C, né? É o intervalo aberto de 2 até 5. Então, 2 aberto, digamos que o 2 está por aqui, até 5 aberto. Então, este é o nosso intervalo C. O intervalo B é o mesmo de antes, né? De 0 aberto, então aqui, 0 aberto, até 3 fechado. Então, 3 fechado. E a operação que a gente quer fazer é C menos B. Então, a gente quer tudo que está no C, mas não está no B. Então, olha só, se a gente for observar, esse pedacinho aqui, ó, de 3 até 5, pertence a C, mas não pertence a B. É justamente isso. Então, de 3 até 5. Vamos olhar, então, se é aberto ou se é fechado. O 3 pertence ao C, mas também pertence ao B. Então, ele não está na diferença. Bolinha aberta. No 5, ó, o 5 nem pertence ao C e também nem a B. Então, aqui ele não pertence à diferença. Continua aberta. Este intervalo real aqui, então, de 3 até 5. Então, aberto, né? Em ambos os extremos. 3 até 5. E nessa outra notação, x pertence aos reais, tal que 3 é menor que x e é menor que 5. E aí, fechamos, então, o nosso exercício número 8. E vamos para o 9. 9 e último, tá? Então, diz o seguinte, o 9, né? Em uma competição de natação, foram realizadas 2 etapas eliminatórias na prova dos 100 metros livres. Em uma das eliminatórias, os tempos em segundos pertenciam ao intervalo A, então, de 51 a 64, e na outra eliminatória pertencia ao intervalo B, de 53 a 67, fechado. Ok. Item A. Sabendo que se classificaram diretamente para a prova final os atletas que obtêm tempo pertencente a A e não pertence a B, e participaram da repescagem aqueles cujos tempos pertencem ao intervalo A interseção B, determine o intervalo que indica os tempos dos atletas. Tá, então olha só. Primeiramente, vamos colocar aqui, né? Ó, aqueles que classificam diretamente para a prova final, então até vou anotar aqui. Quem são os que classificam para a prova final? Os que obtêm tempo pertencente a A e não pertencente a B. Então, o que a gente entende quando a gente fala pertence a A e não pertence a B? É justamente a definição da diferença de A com B. Então, vai ser A menos B. E participam da repescagem, aqueles que pertencem ao intervalo, ó, A interseção com B. Então, aqui já está fácil, né? Ele já nos disse que o da repescagem é A inter B. E aí, a gente quer determinar o intervalo em que indica os classificados diretamente para a final e os que participaram da repescagem. Então, basta a gente fazer A menos B para saber quem foi classificado direto para a final e A inter B para quem participou da repescagem. Então, vamos lá, né? Vamos desenhar os nossos intervalos.
A e B. Então, o intervalo A é de 51 a 64. Então, já vou desenhar os 4 aqui, né? Porque a gente tem que determinar A menos B e B menos A. Então, vamos lá. Aqui, A, B, A menos B e B menos A. Desculpa, e A inter B, né? A interseção com B. Ok. O intervalo A, ele é de 51 a 64. Fechado. Então, digamos que o 51 está aqui. Fechado. Até 64. Então, até 64. Fechado também. Esse é o nosso intervalo A. O intervalo B é de 53 a 67. Fechado também. Então, 53, um pouquinho depois do 51, até o 67. Depois do 64, né? Todo mundo que está aqui dentro, entre esses números. A gente quer determinar primeiro A menos B. Então, é tudo que tem no A e não tem no B. Então, olha só. A gente observa que o intervalo que pertence a A e não pertence a B é justamente esse pedaço aqui, de 51 até 53. Então, 51 e 53 são os nossos extremos. 51 é fechado, porque o 51 somente pertence a A, então ele está na diferença. E o 53 é aberto, porque ele pertence ao A e pertence ao B. Aqui a gente quer tudo que está no A e não está no B. Então, o 53 não está nesse intervalo. Ó, então, A menos B, ele é fechado no 51 e aberto no 53. Ok. E a interseção desses intervalos é o que eles têm em comum, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, o que eles têm em comum é este pedaço aqui, de 53 até 64. Então, de 53 até 64. Vamos olhar se os extremos são abertos ou fechados. Lembrando que interseção é o que eles têm em comum. Então, o 53 tem que pertencer a ambos os intervalos. Ele está no A? Sim. Está no B? Sim. Então, está na interseção. O 64 é a mesma coisa. Está no A e está no B. Então, bolinha fechada. E aí, todo mundo que está aqui dentro, né? De 53 até 64. Então, a interseção de A com B é fechado 53 até 64. Ok. Agora a gente responde a pergunta, né? Os classificados diretamente para a final são justamente esses, ó, de A menos B. Então, é esse intervalo aqui. Ele pedia para a gente escrever o intervalo. 51 fechado a 53 aberto. E este outro aqui foram os que participaram da repescagem. Repescagem. Então, ó, gente, percebam que como é importante a interpretação da questão, né? Então, eu li essa frase aqui da número 2 e entendi que eu tinha que fazer A menos B e B menos A. Ok, e agora o item B, um atleta que obteve tempo de 58,8 segundos nas eliminatórias, classificou-se diretamente para a final, justifique. Então, deixa eu fazer aqui do ladinho, ó, AB. Então, esse 52,8, esse atleta obteve esse tempo, né? 52,8. Ele quer saber se ele se classificou diretamente para a final. O que a gente tem que olhar é se 52,8 pertence a esse intervalo da final, que é de 51 fechado até 53 aberto. E sim, né? O 52,8 está dentro desse intervalo. Então, vamos justificar assim, né?
Classificou diretamente para a final? Sim, pois... Então, sim, pois o 52,8 pertence ao intervalo de 51 até 53 aberto. Tá? E assim, então, a gente fecha o nosso exercício número 9.